Boa tarde, amigos. Os bastidores já estão quentes aqui e vai prometer um bom programa hoje, porque nós estamos recebendo aqui no cenário político 2 presidentes de partido aqui da nossa cidade de Batatais. O José Donizete Pereira, presidente do PSD, do Kassab, do governador, né, Tarcísio, e o Sandro Araújo, presidente do PSDB, sempre pegando rabo de foguete. É um prazer recebê-los aqui. Prazer é nosso, Paulo, mais uma vez, agradecer a você, a TV Educadora, por nos receber, e nesse início não poderia ser diferente, parabenizar o novo cidadão francano, né, o mais novo cidadão francano, que é merecedor. Você é uma pessoa especial, faz a política de verdade mesmo, aquela que a gente gosta, e você recebeu um título ontem merecedor, meus parabéns. Felizmente não pude estar lá, mas com certeza deve ter sido uma grande festa, porque você é uma pessoa especial. Obrigado. Donizete. Obrigado pelo convite, Paulo. Faço minhas palavras do Sandro pelo merecimento do seu título francano, né? Você que tanto faz pela nossa região, por Batatais, por Franca. E obrigado pelo convite. Eu agradeço aqui em meu nome, em nome do Diretório Municipal, em nome do Chimbinha, do professor Davi, que não pôde estar com a gente aqui, porque a gente ficou em dúvida se poderia estar vindo ou não. Então, obrigado pelo convite. Ô Sandro e Donizete, o Congresso está querendo esboçar uma mini reforma política que eu não acredito que vai virar alguma coisa, com toda sinceridade. O que vocês pensam a respeito, vocês dois? Paulo, veja, nós conversávamos aqui em off. Eu acredito que você já disse a palavra mini. No Brasil, como nós somos 220 milhões de pessoas, uma diversidade de culturas, mini não cabe. E eu acredito que uma grande não haverá, devido ao que ocorre no Congresso Nacional, né? Hoje você vê lá o pessoal que foi eleito de um lado já está pulando para o outro, o do outro para o outro, e você acha que vai ter algum tipo de ideologia realmente para poder que esse pessoal que está lá, que tem um poder de decidir, de votar, de fazer as leis, vão fazer realmente alguma coisa que realmente represente o povo brasileiro? Eu duvido, eu não acredito muito, mas a esperança, como se diz, é a última que morre. Então nós temos sim a expectativa que eles possam, né, ter a mão de Deus lá e de repente fazer alguma coisa realmente em benefício para a população, porque pelo que eu tenho acompanhado nos últimos meses aí, está meio difícil. O pessoal lá, isso não é nem esquerda e direita, é todo mundo, é o todo, né? O todo está muito difícil, eles estão preocupados com algumas coisas, esquecendo que fora lá do Congresso Nacional tem 220 milhões de pessoas aí esperando que eles façam alguma coisa realmente de benefício para o povo brasileiro. Ao longo da nossa conversa, nós vamos entrar mais detalhadamente nisso aí que você já vislumbrou aí. Donizete, você pensa da mesma forma que o Sandro? Penso, por mais que vão tentar, eu acredito que vai chegar lá, na época, vai chegar na frente já sem fôlego. Então eles vão tentar, que o Sandro falou, direita e esquerda vão tentar fazer essa reforma, mas vai chegar num tempo tão curto que não vai dar tempo para se fazer essa reforma. Eu não acredito que aconteça, não. Embora muitos tentem, mas não acredito numa reforma como deveria ser feita essa reforma. Olha, se ontem não foi viabilizado nenhum, o Brasil está com 30 partidos políticos hoje, se não foi legalizado mais nenhum até ontem, que eu esteja por fora. O que vocês pensam a respeito? Uma nação igual ao Brasil, ter 30... Estados Unidos tem 2 partidos, os republicanos e os democratas, não é verdade? Na Rússia, nos maiores países do mundo, existem no máximo 3, 4 partidos. O que vocês pensam do nosso país ter 4 partidos políticos? Olha, do jeito que é hoje, eu vou te devolver uma colocação, vou ser rápido aqui. Existe ideologia desta forma, Paulo? Nós vamos falar sobre esse termo ideologia. São muitos partidos. Se fosse menos, é aquela história, onde o menos seria mais. Se fosse menos partidos, todos trabalhando em prol do Brasil, eu acredito que teria mais resultado. Porque seria menos divisão, mais gente trabalhando. Eu tenho essa opinião. Menos seria mais. Menos partido, mais trabalho, ter mais projetos, mais, como eu diria assim, muito mais resultado, digamos assim, né? Ô Donizete, já que você está com a palavra, eu já vou retomar a bola para você e depois eu vou colocar o Sandro aí numa saia justa aí. Nem tanto também, viu, Sandro? Não precisa preocupar, não. Disposição. O PSD está passando por uma reformulação geral. O que estava de errado no partido? A nível de Batatais,
Na verdade, houve uma reformulação na época do ano passado, 2022, próximo das eleições. Houve uma mudança, porque houve uma tentativa de tentar fazer um trabalho mais conjunto, não houve êxito em juntar todo mundo em prol do mesmo objetivo, e aí foi montado um novo diretório. E esse novo diretório foi montado aqui, algumas pessoas que eram de outros partidos, assim, foi montado meio que a toque de caixa para poder fazer o trabalho. Começamos a fazer o trabalho, reformulamos, no caso, o diretório, e é bem provável que a gente faça uma mudança até as eleições, porque a gente gostaria de estar acrescentando ao diretório uma mulher, para que se possa ter uma mulher nas decisões, em tudo aquilo que a gente for fazer. Hoje a mulher, né, ela participa, ela precisa participar, ela tem a voz ativa. Então é bem provável que até as eleições a gente faça uma mini mudança nesse diretório, acrescentando uma ou duas mulheres para tomar as decisões com a gente, para que a gente possa fazer um trabalho aí já pensando no ano que vem. Perfeito. Sandro, Pode falar. O PSDB teve uma perda sensível nas últimas eleições em relação a principalmente prefeitos que migraram, e coincidentemente, ironicamente, para o PSD do seu amigo Donizete. Você teme que aconteça isso com vistas às nossas próximas eleições, com perdas sensíveis aí de vereadores, de figuras representativas do PSDB em nossa cidade ou não? Paulo, vou fazer a colocação agora, o Sandro, filiado do PSDB, não o presidente, o Sandro individual. Eu penso assim, o PSDB a nível nacional, eu tenho certeza, não é que eu acho, eu tenho certeza, foi muito mal administrado politicamente. Eu acho que os grandes caciques do PSDB, infelizmente, meteram os pés pelas mãos. E quem está pagando agora é as cidades, os municípios, que é onde, claro, nasce todo o partido político, nasce as grandes lideranças. E, infelizmente, o meu partido realmente não soube administrar. Pode falar, Paulo. Não, eu vou dar um adendo até para te corroborar e te ajudar. Você acredita que essa mudança que aconteceu do PSDB, inclusive essa migração, foi em função de decepção com Dória e Rodrigo Garcia, ou o prestígio do Tarcísio juntamente com o Kassab? Onde você acha que mais influenciou para que migrasse esse pessoal do PSDB para o PSD? Eu acho que... Acho não. As duas coisas. Eu acho, tenho certeza. Foi o trabalho mal feito. A gente, quando vem aqui, a gente tem que trabalhar com a verdade, Paulo. Eu não posso chegar aqui e dizer que o meu partido é maravilhoso, não tem ovelha negra, porque tem gente que vai dar entrevista, falar dos teus partidos, você fica ouvindo em casa, você acha que é a oitava... Pensa que é de outro, né? Pelo amor, é outro país, então na Suíça. Né? Então, não, eu venho aqui para falar a verdade. Eu não estou aqui para enganar ninguém. E o PSDB, desculpa, tenho certeza, foi mal administrado politicamente. Vou dar um exemplo para você, que essa é a opinião minha particular. Eu entendo que o Dória, como governador, ele desenvolveu um bom trabalho. Agora, a política dele interna do partido, do PSDB, ele fez uma confusão que ele deixou nas eleições todo mundo falando sozinho, porque ele era candidato, ele não era, ele voltou, ele não foi, era o Leite, não era, e isso cria uma estabilidade dentro do partido que não tem tamanho. Então eu acredito que o PSDB, por exemplo, Batatais, nós continuamos os mesmos, eu, Marilda, Beto, Júlio, entre outros companheiros aí, de sempre. Então nós não mudamos. Então é o que eu falo para você, esse pessoal que tem o poder de verdade nas mãos, não só do partido, mas na vida como um todo, em todas as áreas, tem que ter um cuidado na hora de administrar, porque ele não está resolvendo o problema dele pessoal. Ele tem nas costas dele, quantos filiados tem no Brasil o PSDB? Verdade. Então, a ingerência desse pessoal que comanda o PSDB lá em cima, prejudicou nós aqui embaixo. Agora nós ficamos correndo igual doido para tentar reformular. Só que eu converso muito com a Marilda e falo para ela, eu tenho 34 anos de PSDB, nunca me filiei num outro partido. Então eu aqui em Batatais vou procurar, junto com meus companheiros, fazer a nossa parte. Ou seja, trabalhar, correr atrás para a gente recuperar o tempo perdido. Claro que numa situação dessa, partido enfraquecido, diminuição de prefeitos, vereadores, deputados, isso complica muito, mas isso
que é bom trabalhar também, porque quando está tudo muito bem, você acha que está tudo certo, e é quando acontecem as coisas ruins que você vê que não era bem assim. Então isso também, por um lado, dá força para a gente trabalhar. Perfeito. E é o que nós vamos fazer aqui em Batatais, Paulo. Donizete, o Raul Vicentini está muito ligado tanto ao governador Tarcísio como ao Kassab, que é o secretário de governo, inclusive, do estado de São Paulo. Você não acredita que, além dessas mulheres que vocês estão propondo aí, o Raul venha a ter um protagonismo aí com vistas às eleições municipais do ano que vem, aqui no diretório e no comando do partido aqui em Batatais? Você vai me responder daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá ok? Retornamos com o programa Cenário Político. Antes do nosso intervalo, eu perguntava ao José Donizete, presidente do PSD de Batatais, que estava falando sobre a reformulação que o partido vem sofrendo já, na sua readequação, com vistas, inclusive, à eleição municipal para o ano que vem, e eu perguntava se o Raul Vicentini, aliás, ele está propenso aí, pode acontecer dele assumir até o final do ano aí uma vaga lá na Assembleia Legislativa, porque acho que, se não me engano, ele é o segundo suplente, né, de deputado. Pode acontecer aí alguma nomeação aí bem provável. No governo e o Raul assumir uma cadeira. Mas ele, como batataense, não poderia estar aí assumindo o protagonismo do partido aí para as próximas eleições do ano que vem? Então, Paulinho, é bem provável, como você disse, como segundo suplente, também acredito que seja segundo suplente, e a informação que a gente tem é que ele deve assumir, mais final do ano, começo do ano, o Raul deve assumir uma cadeira como deputado estadual. Aí que vem a história. Eu acredito que ele seja muito mais, talvez ele esteja vendo muito mais importante para a região lá do que aqui. Eu acredito que, a nível de Batatais, ele possa até estar trabalhando, mas é bem provável que ele assuma lá, porque se o Raul, sendo do PSD, assumir, no caso, uma cadeira no Palácio do Bandeirantes, né? Batatais tendo assim, no caso, existe aí a possibilidade, como já foi feito até pelo Raul, convite ao Juninho para se filiar ao partido. Claro que depende de uma decisão do Juninho para que venha para o partido ou não. Mas já imaginou, por exemplo, o próximo pleito aí, tendo aí um prefeito, vamos imaginar o prefeito do partido, tendo um deputado, tendo o Kassab, que é o presidente nacional do partido, o secretário de governo, vice-governador também do partido, quer dizer, talvez Batatais tenha a oportunidade de resolver aí grandes problemas, grandes pendências do passado que até hoje depende de Estado para se resolver. Se tudo isso viesse a confirmar, é bem provável que não tenhamos assim há muitos anos possibilidade de resolver. Eu acredito que, se tudo isso se consolidar, vamos imaginar na possibilidade de repente termos aí um prefeito do partido, um deputado do partido, um secretário e um vice-governador. Quer dizer, Batatais vai ter uma grande chance de resolver velhas pendências do passado. Eu acredito nisso. Com relação a ele vir mais, no caso, para trabalhar como nas eleições municipais e até pleitear alguma coisa, eu acredito que não. Acredito que talvez seja mais direcionado mesmo para a Assembleia do Estado. Perfeito. Sandro, o PSDB de Batatais aí está vislumbrando assim alguma renovação de importância em termos de captação de novos candidatos? Como é que está a situação? Paulo, como nós conversávamos antes do intervalo, o PSDB aí, teve grandes dificuldades nas últimas eleições passadas, e agora que eu te falei, fazer aquele trabalho junto à comunidade, tentar trazer novos filiados, novas lideranças e, claro, trazer também pessoas que tenham vontade de participar da política como candidato. Isso é importante. Já estamos fazendo esse trabalho, eu, a Marilda e mais alguns companheiros, o Odécio, né? Nós estamos trabalhando para poder tentar reforçar o partido da melhor forma possível para que a gente possa participar das próximas eleições, como sempre participamos, com um bom grupo, um grupo realmente que possa oferecer
algo de bom para a comunidade, né? Candidatos que realmente, se eleitos, possam trabalhar pela comunidade. Hoje nós temos a Marilda e o Júlio representando o partido na Câmara, e eu tenho certeza que os dois desenvolvem um grande trabalho, não só em relação legislativo e executivo, mas também junto com a comunidade. Então a gente fica feliz de tê-los lá e, claro, podendo reforçar, podendo melhorar, sempre é bom, né, Paulo? Não tem dúvida. Donizete, eu acho assim, você sempre foi muito ligado aos movimentos culturais, e inclusive participou até de peças teatrais lá no passado e tudo mais. Você acredita que a administração municipal do Juninho Gaspar, a atual administração, tem dado assim, tem tido um olhar diferenciado para o Departamento de Cultura, para a cultura da nossa cidade, tem tido uma assistência mais assim abrangente do que no passado em relação à cultura da nossa cidade? Eu acredito que sim, eu acredito até que agora realmente vai começar um trabalho mais voltado. Eu soube ontem, conversando com algumas pessoas, que vai haver aí eu não sei se é a criação de um conselho, alguma coisa, voltado para a cultura, onde a verba da cultura seria investida na cultura. Quer dizer, o Juninho está vendo desse lado. E, por exemplo, a gente vê que quando o trabalho é bem feito, voltado só para aquilo, vai ter um resultado. É esse conselho que eu tive conhecimento ontem, que deve ser montado, deve acontecer uma reunião. Eu não sei se seria, como seria, ele seria elaborado com as pessoas para estar fazendo não sei se a administração para estar fazendo esse direcionamento. Mas a gente tem conhecimento também, conversando com algumas pessoas do passado, que a Secretaria de Cultura do Estado tinha muito dinheiro para estar investindo. O que acontecia é que os projetos não chegavam de acordo. Então, existe todo um regulamento para que se o projeto chegue, para chegar o projeto, com todos os termos técnicos, tamanho de letra, tem que ser uma coisa muito bem organizada para ser liberado. Vamos imaginar que essa secretaria venha trabalhar e que algum grupo, né, no caso do grupo de teatro, algum grupo queira fazer ir ao Estado atrás de algum recurso, além da Secretaria de Cultura do município. Então, essa secretaria ela pode ir atrás dessas verbas, dessas emendas, e também pode orientar. Então, a gente acredita que sim, que o Juninho está vendo esse lado. A gente tem conhecimento também, parece que o nosso teatro municipal vai passar por uma reforma, pelo menos é o que a gente tem conhecimento, corre a boca pequena, digamos assim, mas eu acredito que o Juninho esteja olhando sim por essa parte da cultura. Perfeito. Haja visto que o antigo SESI está em reforma, né? Onde por um bom tempo lá foi esquecido, agora passou por uma reforma e deve ser inaugurado muito em breve, voltar ativo aí, eu acredito. Quem sabe o meu primeiro projeto de vereador se concretiza no futuro e se instale a Prefeitura Municipal de Batatais lá, que liberaria muitos prédios alugados da cidade, se fosse adequada lá aquele prédio, viu? Um ponto positivo, até eu já comentei com o Sandro, com relação ao Juninho, da administração dele, porque a gente vê que no passado, por exemplo, nós temos a cozinha piloto e a Secretaria de Educação funcionava no outro ponto da cidade. Exato. O que aconteceu? Hoje ele conseguiu colocar... Agregou a Secretaria de Educação ao lado... Até para facilitar a população. Exatamente. Aí você pega, a centralização. Por exemplo, exatamente. Aí você pega aqui o Centro de Lazer, onde nosso amigo Sandro trabalha, a Secretaria de Esportes. Está aqui. Temos aqui o municipal... Junto com a Secretaria. Exatamente. Então, assim, juntando um complexo ali, todo o trabalho voltado no mesmo ambiente. Eu acho que isso ajuda muito. Ô Sandro, aproveitando o gancho aí do Centro de Lazer, você sempre foi ligado ao esporte e está fazendo um bom trabalho junto à Secretaria de Esportes, inclusive do município. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. O Paulo, começar para falar do esporte, mandar um abraço para o Gleiser, nosso secretário, para o prefeito Juninho e Ricardinho, e dizer que nós estamos fazendo. Porque eu acredito, né, no conjunto. Eu acho que nós não conseguimos fazer nada sozinho. Então, eu sempre que participo de programas como esse seu, eu costumo dizer, nós temos a colaboração de todas as secretarias da Prefeitura, como um todo, nos auxiliando, e um papel importantíssimo, Paulo, que eu vejo, você disse aí, vocês estão fazendo um bom trabalho. Se você está falando isso, é porque você acompanha, nós estamos vindo aos programas falando dos nossos projetos. Então, a participação responsável,
que Batatais, graças a Deus, tem 100%, é do pessoal da imprensa. Então, vocês têm um papel importantíssimo no desenvolvimento do nosso trabalho, porque vocês nos dão a oportunidade de estar aqui falando dos nossos trabalhos, dos nossos projetos, das nossas ações na Secretaria. Então, sem vocês também, nós não conseguiríamos divulgar. E nós estamos trabalhando, Paulo. Não existe 100%, nós estamos trabalhando para chegar pelo menos um pouquinho perto dos 100%, nós temos a total certeza que ainda falta muito para a gente estar fazendo. Hoje eu chegava aqui e te mostrava uma foto que eu nem vou comentar, que já doeu o meu coração, mas a gente tem que passar por isso. Então a gente continua trabalhando com fé, com determinação e, claro, tentando fazer tudo que nós estamos fazendo na Secretaria, os projetos, as escolinhas, as ações, as participações em competições, para a população de Batatais, para o povo de Batatais, de criança a caducando, do pessoal do berço até o pessoal lá da terceira idade e da melhor idade. Nós estamos tentando, a gente erra, a gente acerta, mas pode ter certeza, sempre procurando fazer o melhor para a população de Batatais. Eu quero voltar a falar ainda sobre a Secretaria de Esporte em relação aos esportes competitivos da nossa cidade. Daqui a pouquinho nós retornamos, nós vamos ao intervalo e voltamos já. Retornamos com o programa Cenário Político pela TV Educadora. Hoje nós estamos recebendo o Sandro Araújo, presidente do PSDB de Batatais, e o José Donizete, presidente do PSD. José Donizete, você ficou muitos anos, trabalhou muitos e muitos anos no ramo de confecções. Fala-se muito aqui em Batatais em trazer novas indústrias para ampliar o nosso distrito industrial, muita conversa. Agora eu te pergunto, o avanço tecnológico do maquinário chegou a ponto de dispensar a especialização de mão de obra do ser humano? Porque eu não acredito que ainda já está ou esteja já acontecendo e ainda se pensa a esse respeito. Não, Paulo, não tem como substituir, no caso, ao profissional da área de costura. Eu já estou no ramo há mais de 40 anos, dos quais 30, eu trabalho na Herbela, por isso as pessoas me conhecem, a Donizete da Herbela, porque eu trabalho, há muito tempo eu trabalho lá. Então, o que acontece é que hoje falta mão de obra especializada. E eu acredito que não seja só na confecção, não, em outras áreas também. Então, é preciso qualificar, é preciso dar oportunidade. É que, na verdade, na costura, o que aconteceu? Eu sou da época que ainda tinha uma máquina simples que fazia tudo, do começo até o acabamento da peça. Hoje não. Hoje, com a automatização das máquinas, você tem a preparação do serviço, entra na automatização e lá no final você tem que ter a profissional para fazer o acabamento. Isso não tem como. Então, o que acontece aí, que na verdade a gente tem duas categorias, o sindicato ele tem duas categorias. Ele tem aí a auxiliar e tem a profissional, que seria a costureira. O que falta intermediando aí seria uma operadora de máquina, porque você tem dois salários, você só tem duas categorias de salário. Seria a auxiliar e a profissional. Então, o que acontece? Se você pegar uma profissional e trazer para a máquina, para trabalhar, operar a máquina, você estaria desqualificando ela. Se você pegar uma auxiliar e jogar numa máquina automatizada, que é uma máquina cara, quer dizer, você estaria colocando a pessoa numa posição difícil, que ela começaria como auxiliar para poder estar tendo um aprendizado, uma qualificação e, posteriormente, um salário melhor, um rendimento melhor. Então, o que a gente pensa aí? É preciso, no meio dessas duas categorias, que haja uma categoria que seria a operadora de máquina, para você ter a auxiliar, a operadora e lá no finalzinho a costureira, a que dá o acabamento, que deveria ser melhor qualificada, melhor remunerada, para que essa categoria não suma do mercado. Mas realmente, hoje a gente tem uma falta de mão de obra muito grande na cidade. São poucas as profissionais qualificadas assim que você pode contar. O mercado está em falta, essa profissional está faltando no mercado. Perfeito. Sandro, eu quero conversar com você seriamente agora em relação ao esporte da nossa cidade. Eu não fico aí me atendo ao saudosismo, até porque nós temos que viver o presente. O passado é muito importante para as nossas lembranças. Mas eu me recordo que na época que eu fui campeão de salto e altura, corrida,
voleibol com a equipe brilhante do professor Amauri, de natação. Eu fui campeão em várias modalidades, eu fui um esportista a vida toda, tanto é que cheguei a fazer educação física com 40 anos de idade, depois aqui na Claretiana. Mas acontece o seguinte, naquela época nós tínhamos só 2 quadras de cimento descobertas, do Centro de Cultura Física e do Colégio São José de Batatais. E nós tínhamos as maiores equipes de futsal, as maiores equipes de voleibol, nós tínhamos uma única piscina, que é aberta para o esporte, mas nós tínhamos os grandes técnicos, professor Amauri, professor Murilo e tantos outros técnicos de esporte, que formavam essas grandes equipes competitivas e campeãs até estaduais nas escolas, nas quadras de cimento. E de uns tempos, os nossos grandes técnicos migraram para a pátria espiritual, e não foi aí acontecendo uma renovação dentro das próprias escolas, de onde eram nossas grandes equipes, do Industrial, do IESA, do Vocacional, Castelo, do Colégio São José, do Castelo, e assim por diante. E o esporte foi ficando encolhido. Você acha que com essa preparação agora, desde a infância, como você falou, nós podemos retomar as grandes equipes competitivas da nossa cidade? Paulo, eu vou voltar aqui ao que nós falávamos no intervalo, você, a respeito do teu discurso lá no seu título de cidadão. Eu sou do teu tempo que nós, quando eu treinava vôlei para Batatais, nós treinávamos nessa quadra aqui do Centro de Lazer ali, Braga, aquela de cima, que tem uns caroços até hoje desse jeito, que eu chegava em casa e minha mãe tinha que passar mertiolate, né? Aquele trem que doía demais. Né? Então, e eram equipes campeãs, né? E o que ocorre, Paulo? Hoje eu estou vendo uma juventude muito ligada a celular, muito ligada a coisa eletrônica e o pior, uma juventude que tem vindo agora com não exemplos muito bons de quem deveria dá-los. O que eu quero dizer com isso? Você disse que tinha 2 quadras na sua época e vocês tinham grandes equipes. Até no meu tempo também, que a minha idade também já não é aquela coisa toda, eu também tinha isso. Hoje nós temos locais, nós temos professores e eles preferem fazer aquilo que eu te mostrei na foto, que eu não vou comentar, como eu disse, meu coração está doendo. Porque a gente corre, o prefeito gasta dinheiro, o dinheiro não é do prefeito e nem meu, o dinheiro é do cidadão batataense que paga seus impostos e ele vai lá fazer aquilo que eu te mostrei. Então, Paulo, é que eu te falei, esperança é a última que morre. Nós estamos procurando fazer o nosso trabalho, fazer a nossa parte, claro. Falta muito ainda para a gente chegar ao ideal, aquele ponto que não é o 100%, mas está ideal. Falta um pouco para trabalhar ainda. Só que a gente precisa, isso aí é uma via de mão dupla. O poder público oferece e a população precisa querer. Não adianta o prefeito construir quadras até dentro de uma piscina para jogar lá futebol dentro da piscina, né, que não vai ter jeito. Se a população não quiser, ela não tiver ali, é porque nós como cidadão, Paulo, temos um grande problema. Na hora de reclamar, a gente cobra muito os nossos direitos. Só que nós todos, não é aqui em Batatais, é no Brasil, nós temos que entender que nós também temos deveres como cidadão. E a gente prefere muito mais cobrar os nossos direitos e na hora que nós precisamos de exercer a nossa cidadania, infelizmente nós não fazemos. E aí o que ocorre? Aquilo que eu te mostrei antes de entrar no programa. Então a gente está criando aí pessoas que eu fico preocupada com o futuro, né? Eu já estou na minha idade aí, já passando para a terceira idade, eu fico preocupado. Como vai ser? Eu vejo o meu menino em casa, os netos, eu fico olhando, eu falei, e aí? O que eles estão aprendendo? O que eles estão tirando de proveito? Né? Até anteontem, eu estava pensando na política de Batatais e lembrei de vocês na Câmara, porque eu trabalhava na difusora e eu que colocava as sessões da Câmara no ar pela rádio difusora. Isso em 1822. Inclusive,
senhor era vereador, né? O senhor, Tins Quaris, dentre outros, doutor Ariovaldo Mariano Gera, e eu via, lembrando da política que vocês faziam, vendo hoje, não criticando os nossos vereadores da atual Câmara Municipal, mas eu vejo que a política como um todo, nacional, mudou muito. Hoje não existe mais ideologia, não existe lado político, existe o meu. Se tiver bom para mim, o resto que se dane. E isso me deixa muito preocupado, Paulo. Olha, pegando o gancho, Donizete, do Sandro, você sempre, eu gostei sempre de usar essa frase, onde falta recurso, tem que sobrar ideias. Exatamente. Como é que você enxerga a nossa Câmara atual hoje em termos de criatividade, de ideias, de propositura de requerimentos, indicações e até mesmo projetos? A gente tem visto que o pessoal tem trabalhado, mas uma coisa que tem chamado a atenção, até um pouco antes de ir para cá eu estava pensando isso, há muita cobrança. Então, por exemplo, a gente vê que a população ela vai cobrar a prefeitura, mas o eleitor ele votou num determinado vereador que talvez o eleitor cobrar o executivo é o caminho mais longe, é o caminho mais difícil. Ele tem que procurar o seu vereador, para o vereador fazer aquilo. E, por exemplo, em busca dessas respostas, eu acho que se eu tenho alguém que eu votei e essa pessoa está lá para exercer esse trabalho, né? A pessoa, na verdade, os vereadores estão lá para legislar ao nosso favor, para poder fazer essa, como é que eu diria assim... Você falou outro dia, eu vi um pronunciamento teu, que quando a gente vota, o voto é uma espécie de procuração. Exatamente. Que a gente dá... Exatamente, eu falei... Ao vereador, ao representante público. Exatamente, quando você vota num determinado candidato, você passa uma procuração de 4 anos. E por 4 anos ele tem que te representar lá. Ele não pode, no meio do caminho, de repente, esquecer que você votou nele e deu uma procuração em branco. E nesse sentido, eu acho que o vereador tem que continuar trabalhando nos 4 anos. Depois disso, ele pode até mudar o propósito dele, mas durante esse período, ele tem uma responsabilidade com o seu eleitor. Entendi. Ô Sandro, é isso que chavam, o poder emana do povo. Até que ponto esse povo consegue emanar o poder através do seu representante como agente público? Você acha que os vereadores da nossa cidade andam o suficiente para conversar com essa população, para levar, como o Donizete está dizendo, facilitar, na verdade, encurtar o caminho em relação aos pleitos que é feito ao Executivo? Eu vou te dizer, nem em relação a Batatais, ao Brasil. Eu acho que nós políticos, né, nós todos, você foi, eu fui também, agora eu ocupo um cargo que não é eletivo, mas ocupo. Eu acho que o problema nosso, Paulo, nós como agentes políticos, nós doutrinamos, vamos dizer assim, a população a entender uma coisa do poder legislativo que não é aquilo para que ele foi destinado. E hoje o que ocorre? Esse distanciamento do legislativo, do vereador, com a população. Por que o vereador não vai à população? Não é o de Batatais, é o do Brasil. O Brasil é assim. Nós doutrinamos errado. Então, o que ocorre? Quando você chega numa casa, numa residência, num bairro, num determinado local, o vereador tem medo de chegar lá. Porque ele sabe que lá eles vão pedir um churrasquinho, vão pedir um botijão de gás, vão pedir para pagar a conta de água e força. E por que disso? Porque nós passamos para a população durante anos, décadas, que o trabalho do vereador seria esse, que não tem nada a ver. Isso não é trabalho de vereador. Então, hoje, isso que foi passado para a população e ela levou como se fosse uma realidade, hoje dificulta muito a aproximação. Por isso que existe aquela, Paulo, o deputado lá só vem de 4 em 4 anos. Mas porque o cara não vem, o deputado, o governador, não sei, não vem. O governador ainda tudo bem, mas um deputado estadual, os vereadores, é muita dificuldade. Você foi vereador, acho que na tua época ainda, talvez era um pouco menos, porque as pessoas eram diferentes e os vereadores também faziam um determinado tipo de trabalho. Eu não sei se você pegou a época que nem ganhava para ser vereador. 2 mandatos.
Pronto, então, né? Então, o que ocorre? Era diferente. Então, vocês faziam uma política diferente. Com a mudança da forma de ser hoje a política brasileira, o que ocorre? Distanciou o político do cidadão. E não é porque o político é ruim, não. É porque ele vai a um bairro, a um determinado local, ele não ouve lá, ó, meu bairro precisa de asfalto, meu bairro precisa de iluminação. Ele vai lá para ouvir coisas individuais. E aí eu levo para um lado da população que, por um lado, ela não tem culpa. Ela foi mostrado para ela durante décadas que o trabalho do vereador é esse, pagar botijão de gás, pagar um assistencialismo, um assistencialismo. Né? Que ele faz como cidadão e não como agente público. Justo. Agora, o agente político, se for pegar lá na lei o que é o trabalho do legislador, nem passa perto do que é feito hoje. Mas nós vamos ter que contar um pouquinho ainda sobre partido político. Então, a responsabilidade, inclusive, de vocês como presidente. Daqui a pouquinho. Tranquilo. Nós vamos rapidamente ao intervalo e voltamos já. Retornamos com o programa Cenário Político. José Donizete, você presidente do PSD, eu queria que você me respondesse e o Sandro depois complementasse com a opinião dele também. Em todas as atividades humanas, o cidadão, quando pleiteia uma vaga ou uma atividade, ele passa por um processo seletivo, por uma capacitação profissional e assim por diante, né? Você tem que levar o currículo a uma empresa, você tem que se apresentar quando você pleiteia, ou quando te dão uma responsabilidade, eles vão pegar lá no seu histórico de vida a sua capacidade e competência para exercer aquela atividade. No Legislativo Nacional e no Executivo Nacional, não. Não é um tremendo contrassenso que os homens que comandam o nosso país e legislam e fazem as leis e trabalham com as leis do nosso país, não é solicitado nenhuma especialização? Não é um tremendo contrassenso isso, não? O que vocês pensam a respeito? Eu concordo com você. Eu acho que vamos dizer assim, no governo tem que ter a pessoa certa para fazer a coisa certa. Por exemplo, eu concordo, desculpe, eu estou bem nervoso, desculpe, mas eu concordo com você. Eu acredito que sim, que tem assim, ter a especialidade para exercer aquela função. Não adianta colocar uma pessoa que não é do ramo, digamos assim, que não vai ter resultado positivo. Não tem como ter bons resultados se a pessoa não é do ramo, não conhece a causa e querer fazer alguma coisa sem conhecimento. É porque eu vejo os colegas de profissão falarem, quando entra um colega na empresa ou em qualquer atividade, eles chamam ele de pouca prática, ou então falar, não é do ramo. Quer dizer, da política tem um monte de pouca prática e quem não é do ramo também. O que você acha, Sandro Donizete? Conhecimento de causa, né? Se a pessoa não tem conhecimento da causa, não tem como exercer nem opinar a respeito porque não tem conhecimento. Eu acho que o Sandro concorda comigo. Olha, eu estou rindo aqui que eu lembrei de uma coisa, Paulo, você fala as coisas, você é muito direto nas suas colocações. Eu estava lendo esses dias, estava aqui na secretaria e lendo que vai ter um concurso para a Câmara Municipal. E aí eu estava vendo lá que parece, né? Se eu errar aqui o grau escolar, me desculpe, mas para serviços gerais tem que ter ali, acho que até a 8ª série, o 9º ano agora, que a gente fala. Então, veja bem, serviços gerais, 9º ano. E a pessoa que vai ter, de repente, o poder de decisão, o poder de fazer uma lei, o poder de mudar politicamente a vida da pessoa num país, não precisa de nada. Isso não é uma grande incoerência? Isso é uma incoerência para mim que não tem tamanho. Porque eu não vou dizer que todos têm que ter nível universitário, ter aquilo outro, mas eu acredito que pelo menos um certo conhecimento. Por que eu fico pensando que por que para ser um auxiliar de limpeza aqui na educadora, por exemplo, a empresa exige que você tenha uma escolaridade, de repente até uma certa experiência no teu serviço, e você vai ser presidente, governador, senador, e pode, né? Não é que quem tem um diploma é mais inteligente do que quem não tem, mas eu acho que conhecimento para determinadas áreas de que você vai estar participando é necessário. Eu tenho uma história, eu não vou contar porque não posso citar nomes, lá na Câmara Municipal que eu vi,
de uma pessoa estar defendendo, está contra um projeto, a maioria era contra o projeto, e na hora que a pessoa foi votar, que o presidente fala, quem é a favor permaneça como está, quem é contra, por favor, se manifeste. A pessoa que foi contra foi lá, inclusive, na tribuna e desceu o cacete no projeto, votou a favor, ficou sentado. Eu olhei, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, mas eu já vi isso. Então a gente precisa de ter um conhecimento. Eu até acho, Paulo, que devia ter uma escola técnica para conhecimento específico de política, de ter uma escola que trabalhasse executivo, legislativo e judiciário, sei lá, um curso técnico de 2 anos, que as pessoas fizessem e a partir de uma determinada data, sei lá, a pessoa que vai sair a primeira vez candidato teria que ter esse curso, pelo menos para saber como funciona uma Câmara Municipal, um Legislativo Estadual, um Congresso Nacional. Eu tenho na minha casa até hoje a lei orgânica da Câmara Municipal, que o Carlinho Pupim me deu um livro, e eu guardo ele lá. Você entendeu? Claro, não vou falar que eu li tudo que é mentira, também não vamos mentir, mas está guardado. Se um dia eu precisar ver alguma coisa, ter um entendimento, eu tenho onde procurar. Então eu acho que a gente, nós, né, como representante do povo, nós que fazemos política, nós precisamos estar um pouquinho mais centrado, mais concentrado aí, ter um entendimento para a gente não passar feio na hora de um debate como esse com você aqui, e principalmente nós temos o dever, Paulo, o dever como político, como cidadão que representa uma comunidade, de independente de ser bom ou ruim, passar a verdade para a comunidade. Eu vou fazer uma colocação. Falei do esporte, não está 100%, precisa melhorar mais ainda. Então eu chegar aqui e mentir para quem está me assistindo que está tudo bonito, que tudo está certo, não. Precisamos melhorar. E isso é um incentivo para que a gente trabalhe cada vez mais também. Mas vocês, como 2 presidentes do partido, vocês não acham que a culpa também, eu vou falar em termos gerais, na esfera federal, estadual e municipal, a culpa é do próprio partido político, que não tem muito critério também na escolha dos seus candidatos. Essa que é a grande realidade. Por que os partidos políticos de iniciativa própria não criam também cursos de preparação para os candidatos quando os propõem e os colocam lá a serem candidatos? Eu gostaria que vocês se manifestassem a esse respeito. Se o Donizete me permite primeiro, o Donizete já foi do PSDB, hoje ele está no PSD e ele sabe disso, está aqui do meu lado. O PSDB, toda época de eleição ou entre eleições, nós realizamos a nível regional ou estadual, como é que eu vou te falar? Debates, cursos para quem quer ser vereador. Então a gente realiza sim isso aí, o PSDB tem essa prática de estar realizando, mas é que eu te falo hoje, viu, Paulo? Eu acho que ali é uma roda e está todo mundo no meio. O partido político não quer saber, ele quer voto e ali independe de quem seja, e isso é o meu partido, é qualquer outro, não estou falando que o meu está fora não, o meu também. Então quer voto, quer interesse, o cara que é candidato é a mesma coisa, o ser humano candidato, ele não está preocupado se ele vai chegar lá e vai fazer ou não, se ele tem conhecimento ou não, ele está pensando em outra coisa que todo mundo sabe. Boa parte dos políticos, e não é Batatais, viu, pessoal? É o Brasil, pensa nisso também, mais nisso do que em conhecimento. E por outro lado, aí vai também a população, aí vai o dever de cidadão que nós não cumprimos muito bem. Por quê? Porque também, numa cidade igual Batatais, eu saio candidato a vereador. Tá certo, nem todos me conhecem, nem todos conhecem o Paulinho Covas. Mas peraí, a maioria sabe quem é, sabe a vida. Então, quer dizer, eu acho que a gente pode até errar, mas dá para a gente fazer um trabalho também de, antes de chegar lá para você digitar os números lá na hora que você pôr o dedinho na urna eletrônica, dá também para escolher um pouquinho melhor, dá para você ver quem tem condição. Eu acho que isso dá para fazer sim. Eu acho que também de nós, cidadão, enquanto cidadão, falta um pouquinho de comprometimento. A gente chega lá e bate, nem olha o que está batendo, nem vê a foto e depois vai reclamar. Aí não tem mais jeito. Depois que o juiz lá meteu o chamego dele lá e o moço assumiu, ou a moça, já foi, né, Paulo? Não tem mais jeito, e aí nós vamos ter que conviver 4 anos com esse político. E aí não adianta reclamar.
Donizete? Na verdade, esses cursos que o Sandro disse, que você perguntou, existe, mas ele é pouco difundido. Na verdade, não chega até a gente para poder estar passando para os possíveis candidatos. Mas veja bem, o eleitor, quando vai na época de eleição, ele não toma, eu não sei se há uma deficiência na informação, que o eleitor sai de casa sem saber em quem vai votar. E o que acontece? O eleitor chega na zona de votação dele, sai procurando um santinho daqui, um santinho dali. Então, o que acontece? Quando ele chega para votar, ele não conhece o candidato, e se ele pegou o santinho na rua, se o candidato ali já houve aquele derrame, quer dizer, o candidato já está errado. Ele já começa por tudo errado. O eleitor, faltou informação para o eleitor para escolher a pessoa, no caso, um cara decente para poder depositar o seu voto. E da parte do candidato, ele já cometeu um crime ali porque houve o derrame e já jogou o santinho dele. O que ele pode esperar de um candidato que já começa, do meu ponto de vista, errado? Então, há falta de informação, tanto a falta de informação para o eleitor, como o candidato também se informar o que é possível, o que é permitido e o que não é permitido em época de eleição. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos, que eu quero conversar com vocês sobre corporativismo eleitoral. Nós voltamos já. Retornamos com o cenário político aqui pela TV Educadora, José Donizete Santos. Eu queria falar com vocês o seguinte: os vários convidados que já passaram por aqui, muitos deles eu argumentei isso e continuo mantendo a minha posição. Eu sou radicalmente, eu vou falar radical, porque eu sou radicalmente contra o corporativismo político, principalmente no legislativo. Você olha para o Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, você vê lá deputados evangélicos, deputados do agronegócio, deputados do esporte, deputados da medicina, deputados católicos, deputados não sei o quê, e você não enxerga deputados do povo. Você não enxerga agentes públicos cuja finalidade precípua é trabalhar para a população do país. E isso ocorre aqui no município também. Tantos e tantos partidos políticos buscando líderes de determinados segmentos que adentram a Câmara Municipal só fica trabalhando para aquilo. Para a sua igreja, para o deficiente físico, só para o não sei o quê, só para o esporte, só para o trânsito, assim por diante. Eles não têm noção do que é cidadania, e muito menos da responsabilidade de agente público de representar a comunidade que ele vive como um todo. E por isso eu sou contra esse corporativismo político. Então, Paulo, e ainda há pouco eu estava até comentando com o Sandro, por isso que eu acho que essa lei, por exemplo, do prefeito, 4 anos mais 4 anos, né, deveria ser aplicado também na esfera, como vereador, na esfera federal, até Senado. Por quê? Se você tem aí 4 anos mais 4 anos, pode até mais 4, 12, mas vai chegar um ponto que tem que parar e entrar novos para ver o que os anteriores fizeram de errado ou fazer coisas novas e depois pode até voltar. Mas eu também sou contra, eu não concordo com esse negócio de querer um proteger o outro, é errado. É simples o povo ver, do vereador ao deputado estadual e ao federal, que representam um segmento da sociedade, uma religião, seja o que for, que ele faça um projeto que seja abrangente para toda a população e não específico, porque todos os projetos dele são específicos com aquela finalidade ali, a qual ele convive. É aquela comunidade dele ali limitada. Isso aí não é representar o povo brasileiro. Eu concordo. Eu acredito até que tenha bons projetos que caiu no esquecimento, porque, na verdade, quando chega lá, que é fazer um projeto para chamar de seu. E tem bons projetos que já deu resultados positivos, já foram bem assim aceitados pela população, houve aquela expectativa e houve resultado. E chega lá, aquilo é esquecido para criar um outro projeto, fazer novas leis para poder chamar de seu. Acho que o Sandro concorda mais ou menos comigo. Olha, ou não é bem assim? Não, claro que concordo com você, com o Paulo. O ano passado, nós tivemos uma reunião na Câmara do Setembro Verde, né, um mês do deficiente, né? E eu sou um deficiente físico, eu tenho um problema físico, né? Fiz várias cirurgias, e eu dizia para eles lá, em poucas palavras aqui, claro, lá eu falei muito,
que é o quê? Quando você divide ou você subtrai, você perde. Quando você soma ou você faz a multiplicação, você angaria, você aumenta o teu espaço, né? Aumenta as pessoas onde você chega. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que nós temos, eu também sou contra totalmente isso, porque quando você determina, eu sou o vereador do asfalto, para não falar outra coisa para ninguém achar que eu estou criticando. Então, eu sou o vereador do asfalto. E a iluminação, e a saúde, e o esporte, Exato. a educação. Isso, então, aí eu vejo por outro lado. Eu acho que nós temos que ser vereador da cidade, deputado do Estado. Ô, Sandro, né? deixa eu lembrar, até para corroborar com a tua colocação e você complementa. Nós tivemos 2 vereadores extraordinários, o Pitelli e o Marcelo Arruda, que trabalharam pelos deficientes, pelos cadeirantes, pelos deficientes, mas foram vereadores que abrangeram os seus projetos, o Maurício, o Marcelo principalmente, recentemente, e o Pitelli também, que cuidavam da cidade como um todo, não simplesmente dos deficientes que eles teriam que trabalhar. Eu acho que o vereador deve dar um realce, sim, à atividade que ele tem, mas ele trabalha como um todo para a população. E isso, Paulo, já é um outro problema do legislador. Porque quando ele se declara, eu sou do esporte, eu sou da educação, eu sou o vereador da cultura, ele mesmo está limitando o espaço de trabalho dele. Exato. E cerceando para que outras pessoas ligadas a outras áreas o procure para poder estar ajudando algum movimento, realizar alguma ação, algum projeto no município. Então eu também acho assim, nós temos que trabalhar como um todo. Claro, que nem você falou, citou o Pitelli aí, claro, ele tinha a principal atuação dele era com o deficiente, mas em nenhum momento ele esquecia a educação, a saúde, tal. Vamos trabalhar. Então eu acho que realmente isso limita, e essa limitação eu vejo até, primeiro, um problema para a sociedade, porque quando você limita, às vezes é um vereador que tem capacidade para ir mais longe, para conseguir mais, e ele se limitando ao esporte, ele deixa de poder estar atuando em outras áreas, aí ele perde, porque o final dele lá, que é a população, para ele ter o voto lá na eleição, ele vai diminuir esse espaço de trabalho dele, e quem perde mais ainda é a população, o bairro, né? Uma determinada região de uma cidade, que às vezes tem um representante no bairro, um presidente do bairro, um presidente do centro comunitário, que às vezes está com problema lá de iluminação, problema de alguma situação, e não procura um determinado vereador, o vereador X, porque ele é do esporte, ele não vai resolver esse problema. E às vezes ele tem mais facilidade para resolver do que um outro vereador ali que se determina ou não fala que é de área nenhuma. Então o próprio vereador aí, nessa situação, está diminuindo sua área seu espaço de atuação. Então eu vejo também, Paulo, que isso não é bom, né? Isso não é bom nem para um lado e nem para o outro, nem para o político e nem para a população. Eu vejo que os dois acabam perdendo lá no final. Perfeito. Donizete, nós temos eleições aí o ano que vem. Como é que está o PSD? E eu quero que o Sandro fale também como é que está a atuação de vocês em termos do partido, em relação a novas filiações e tudo mais, e quando que inspira o prazo para novas filiações. Nós voltamos já, daqui a pouquinho. Depois de... Retornamos com o programa Cenário Político aqui pela TV Educadora, entrevistando hoje o Sandro Araújo, José Donizete, presidente do PSDB e presidente do PSD. Donizete, eu falava antes de pedir o intervalo, fazer a colocação, como é que está a mobilização dos partidos em relação a filiações, ao prazo regimental, aí, inclusive eleitoral, para essas filiações, para futuras candidaturas das eleições do ano que vem. O PSD, para fazer aí a filiação, está aberta, então eu faço o convite aqui. Quem quiser se filiar ao PSD, pode procurar a gente. Com relação a essas filiações, elas vão até o final de março. Então, que é o prazo, né, que a legislação permite as filiações para ou postular um cargo, até mesmo para poder estar trabalhando com a gente aí nas próximas eleições. É isso, Sandro? É isso aí, o PSDB também trabalhando, né? Assumi há poucos dias aí a presidência do partido, né? Estamos trabalhando para trazer novos filiados, e para você ver, mesmo que o partido, né, não está numa situação muito bacana no atual momento, né, o PSDB,
para você ver que a credibilidade do pessoal aqui de Batatais, né? Que eu te disse no início do programa, o pessoal continua, eu, Marilda, Beto, Marcelo, e isso dá credibilidade para o partido. Nós estamos tendo pessoas nos procurando para filiar, e pessoas bacanas, pessoas do bem, que realmente podem somar, podem acrescentar, né? E em relação à política do ano que vem, Paulo, já te adianto, né? Nós estamos trabalhando para o partido, melhorar o partido aí para a gente ir o ano que vem para uma boa eleição, para uma boa disputa e dizer que a nível municipal o PSDB hoje é governo. Nós estamos aí, né, no governo Juninho e Ricardinho, estamos trabalhando não só no Legislativo, né, como eu já citei também no início, com a Marilda, com o Júlio, que vem desenvolvendo um trabalho realmente de vereador, vem colaborando também com o Executivo para poder estar aprovando, né, projetos importantes para o nosso município e eu acredito, tenho certeza disso, que para a próxima eleição o PSDB também deva continuar caminhando com esse grupo político, né? A expectativa é que o nosso prefeito vá à reeleição, mas se lá na frente ele achar que deve estar colocando uma outra pessoa do grupo, que ele não queira, que isso aí é uma coisa individual dele, nós não podemos aqui já dizer o prefeito vai ser candidato à reeleição. Isso nós não podemos falar, porque é uma coisa pessoal dele, do íntimo dele, mas eu tenho certeza que o PSDB, pelo tudo que está acontecendo, pela forma de participação do partido com o atual governo aqui no município, nós deveremos continuar nessa linha aí, fazer parte do grupo do atual prefeito Juninho e Ricardinho para uma próxima eleição. Eu queria fazer uma colocação para vocês. Eu até hoje não consegui, com toda a experiência política que a gente tem em vivência, vislumbrar e visualizar nos partidos políticos do Brasil um conteúdo pragmático e até programático em termos de partido que vá realmente responder e corresponder aos anseios da nossa população. Porque, na realidade, se você analisar os partidos de direita, os partidos de esquerda, os partidos de centro, é a mesma cartilha, onde única e exclusivamente o poder e o dinheiro é que ditam as suas ações. Então, esse papo furado para mim de direita, esquerda, centro, isso todo no Brasil, ideologia política, não tem ideologia política, para com isso, é tudo papo furado, é poder e dinheiro, acabou, é a cartilinha de todos eles. Eu não acredito mais nesse negócio de direita, que eles ficam se matando aí, os amigos se rompendo, os parentes brigando por causa do Lula, do Bolsonaro, da esquerda, da direita, é o fascismo, é o comunismo. Para com essa conversa, gente. É poder e dinheiro que mobiliza o sentimento e os corações dessas pessoas que estão inseridas no contexto político do nosso país. Me desculpe a sinceridade, a gente é muito vivido na política. Mas eu não acredito que isso aconteça aqui na nossa cidade. Eu ainda acho que aqui, onde o cidadão mora, convive com o político, com o candidato, com o prefeito, com os vereadores, ele conhece o dia a dia, ele conhece os costumes, os seus hábitos, os seus hobbies. Então, eu ainda acredito que nas nossas eleições municipais, o cidadão ainda vota do cidadão, na pessoa. Ou eu estou errado? Posso falar? Paulo, nós conversávamos agora há pouco em ideologia e tudo isso. E eu dizia para você aqui sobre o município. Aqui nós temos a maior facilidade para poder exercer de verdade, talvez, o nosso maior ato de cidadania, nosso ato de cidadão, que é o voto. Você acabou de dizer e eu tinha falado no bloco anterior aí para você. Eu acho que aqui é muito mais fácil. Os municípios, principalmente os menores, nós temos uma facilidade maior. Todos, se não são amigos, se conhecem, já viu. Eu nunca vi o Paulo Covas pessoalmente, mas te vê todo sábado aqui na TV Educadora. Sabe quem é você. Então eu acho muito mais fácil. Agora, a nível nacional, Paulo, você me perdoa também, eu não acredito em ideologia. Veja, o sujeito hoje está num partido de direita. Amanhã você acorda e ele está no centro. Essas composições ridículas que acontecem no dia a dia por conveniência de poder e dinheiro. Negociando ministérios, cargos públicos de partido. Isso é negociata. Eles ficam falando em corrupção e fazendo um CPI
A maior corrupção está ali dentro. Tá ali As dentro. negociatas que eles fazem. Essa que é a grande realidade. Será que o povo brasileiro não enxerga? E a imprensa trata isso com a maior naturalidade. E o ministro tal, do partido tal, vai assumir porque o Lula quer negociar com o voto do centro. O que é isso aí? É propina. É propina política. Ou eu estou desaprendendo a ser inteligente. Como é que é? É complicado. Só para me encerrar aqui, já passo para você, Donizete. É que eu te falo. Aí o cara está de centro-direita, amanhã você acorda e ele está na esquerda. Pô. Quer dizer, você acha que isso aí é à toa? Então hoje, que nem nós falamos, tem 300 partidos no Brasil e não precisava de ter mais que 3, 4. Por quê? Eu estou no PSDB, eu vou amanhã para o PT, eu levo a minha ideologia, um do PT vem para o PSDB, leva a ideologia, o do MDB vai para lá. Então não tem ideologia. Tira a Ana Moser, uma esportista, um símbolo nacional, para botar um cara lá meia boca que não entende nada de esporte, nunca viveu esporte na vida, porque é do partido do Centrão. Quer dizer, é propina, isso é propina política, e está acontecendo em todos os governos há décadas do país. E a imprensa trata isso com a maior naturalidade, a classe política trata com a maior... E fica... Você tem lá o Supremo Tribunal Federal, que briga com não sei quem, e eles estão promovendo a maior propina do país e fica condenando as outras imagens políticas. Não tem sentido. É uma torre de Babel. Você falou da Ana, e esses dias eu vi, né, Donizete, na imprensa, que ela foi demitida. Exato. E nós tivemos a oportunidade, eu, o Gleiser e o Marcelo, de irmos a um evento para receber uma homenagem lá em São Paulo do SESI. E ela estava lá. E para você ver como é que é. O sério talvez tem grande dificuldade, a pessoa de responsabilidade, de estar nesse meio. Ela foi lá, fez um discurso lindo, todo mundo levantando e aplaudindo. Num determinado momento, ela foi tocar o nome do atual presidente, para fazer também, claro, o merchan, a política federal lá. Aí a maioria lá abaixou tudo a cabeça e ficou quieta. É isso aí. Então, quer dizer, ela deixou de ser aplaudida para poder fazer a parte política dela com a administração. Logo depois foi mandada embora para colocar uma pessoa que talvez nem tenha visto até hoje uma bola pessoalmente de futebol. Nós vamos ao último intervalo, Zé, depois você complementa a sua ideia e nós vamos... Tem 2, 3 assuntos importantes que eu quero falar com vocês ainda. Retornamos com o programa Cenário Político. José Donizete Pereira, presidente do PSD. Eu queria que você falasse a respeito da obrigação de cotas femininas para todos os partidos com vistas às eleições do ano que vem. E se você acredita que esse tão famoso fundo eleitoral partidário aí, que nunca chegou aqui na base, será que chega esse ano nessa eleição? Olha, é uma pergunta difícil de responder. Bom, com relação às mulheres, sim. Eu acho que tem que ser preenchida a cota, porque é uma determinação da legislação, né? Que essa cota seja preenchida. Incentivar as mulheres a participarem, né, Tanto é que a gente está nessa reformulação, a gente deve colocar alguém para trabalhar com a gente no diretório. Uma mulher que venha somar. Com relação às cotas, nunca chegou. A gente sabe que existe, que vem, mas de cima para baixo vai se perdendo. Nunca chegou no município um dinheiro para assim, ó, isso é para campanha, não chega. Embora agora que a gente está mais à frente, a gente vai procurar, quem sabe a gente consegue, né, fazer com que chegue, mas é muito difícil. Como é que é o ditado? É igual cabeça de bacalhau, a gente sabe que existe, mas nunca viu. Exatamente. Agora, com relação você me fez uma pergunta no bloco anterior com relação àquela frase, onde falta dinheiro, precisa sobrar ideias, né? É que, na verdade, o recurso público é tão pequeno, então, quando chega, você não pode a primeira opção ou você dispersar de forma que não seja dê um resultado positivo. O dinheiro é pouco, mas o resultado tem que ser muito positivo. Então, onde falta dinheiro, as ideias têm que fluir para que seja feito um bom trabalho. Perfeito, Donizete, é isso aí mesmo. Deixa eu te perguntar, você vai ser candidato a vereador aí o ano que vem? Como é que está? Olha, a gente está trabalhando no partido, claro que a gente vai montar tudo que for preciso montar para sair e ter os seus candidatos, ter toda, né, a cota toda, e a gente vai estar trabalhando e colocando o nome à disposição. Se no diretório for essa conversa e o nome está à disposição, é claro que a gente coloca o nome à disposição, mas vai depender da gente estar reunindo, estar vendo quem tem condições e quem não tem de sair candidato a vereador o ano que vem.
Ô Sandro, você está garimpando aí novas representações femininas aí para o partido? Porque só tem a Marilda Covas, como é que é? Ô Paulo, o PSDB, graças a Deus, assim, nós nunca tivemos tanta preocupação em relação a mulheres. Nós sempre tivemos, assim, a participação, né, de as mulheres virem querer ser candidata. Então, dentro do PSDB, nós não tivemos tanto problema, o Donizete sabe, ele participou com nós do PSDB, de trazer mulheres para ser candidata. Agora, claro que para trazer uma liderança, como você citou a Marilda, não é fácil. Não é fácil você trazer uma Marilda, uma Andresa Furini, isso não é fácil. São realmente, para você ver Batatais, a liderança. Teve a Anabela, que veio agora, que surgiu aí, né? Uma vereadora. Então, quer dizer, para você ver que nós temos numa cidade de 62 mil habitantes, né, 15 cadeiras no Legislativo, nós temos 3. E a Marcela também, né, que hoje assumiu lá, que era suplente, mas eleita mesmo, Marilda, Anabela, e a Capitão Cláudia, 4. Então, para você ver que não é fácil fazer uma liderança desse nível, né? Marilda, Andresa, Anabela, Capitão Cláudia, não é fácil. Mas nós estamos trabalhando, garimpando para poder trazer mais mulheres, e eu vejo por um outro lado, a nossa política é tão mal trabalhada, é tão direcionada, que você acha, século XXI, necessário cota para mulheres, isso tinha que ser natural. A participação das mulheres, elas são de extrema importância, porque mulheres são mais ponderadas, mais sensíveis, né? Sabe lidar com a coisa, com a dificuldade muito melhor do que o homem. Então isso hoje, no século XXI, 2023, tinha que ser uma coisa natural. Tudo bem, e você sai candidato a vereador? Veja, Paulo, eu e o Juninho conversávamos muito isso antes da eleição agora, nós conversávamos sobre política, nem Juninho não era prefeito, então nós conversávamos o quê? De fazer uma nova política, de realmente não usar uma secretaria de governo para trampolim político. Então, o meu desejo, a minha vontade é ficar, se o prefeito quiser e me der essa oportunidade, ficar até o último dia do governo dele como diretor de esporte, fazendo o meu trabalho junto com o Gleiser, com o Marcelo e toda a nossa equipe, para a gente fazer da Secretaria de Esportes uma secretaria diferente. Mas o não, nunca, jamais, é uma coisa muito longa. Eu, da minha vontade, prefiro fazer a política que eu conversava com o prefeito, aquela de não usar a secretaria para me promover. E vocês estão apostando numa reeleição dele, ou Donizete ou Sandro? Posso falar? Você quer falar? Olha, eu estou no governo com ele, não é por estar que eu o defendo e acho que tudo está bonito. Às vezes eu converso com ele, Júnior, precisa melhorar aqui, precisa aqui, porque além de eu estar trabalhando com ele, nós somos amigos, e hoje ele está comemorando o aniversário dele, aproveitar para mandar um beijo no coração dele e muita saúde. Então, eu acredito o seguinte, que ele vem fazendo um bom trabalho, vem realizando um bom trabalho. Agora, se ele vai ser reeleito, primeiro vai precisar se ele vai querer realmente ir à reeleição. Se ele decidir que vai à reeleição, eu acredito que as possibilidades dele são boas, porque ele e eu costumo dizer que tem 2 prefeitos, né? Juninho e o Ricardinho, vem desenvolvendo um bom trabalho. E o melhor, o trabalho não é do prefeito, do Juninho e do Ricardinho. O trabalho é do legislativo, que sem o legislativo o prefeito não trabalha, e a equipe do prefeito é muito comprometida, e isso é bom. Donizete? Eu também acredito no bom trabalho do Juninho. O Juninho tocou em alguns pontos da cidade que até então ninguém tinha tocado. Por exemplo, fechar a Praça da Matriarca, a Praça Central, para uma reforma, até hoje ninguém teve a coragem de fazer. E o Juninho teve a coragem de fazer. Então, daqui para frente, eu acho que ele só vai estar colhendo os frutos, e uma possível reeleição dele é bem provável. Entendi. Vocês vislumbram aí, no futuro próximo, aí, uma possível coligação aí? Uma aliança entre PSD e PSDB aqui em Batatais? Ou até mesmo na esfera federal e estadual? O que vocês pensam a respeito? Sandro? O Paulo, eu vejo o seguinte. Primeiro Batatais. A proximidade do pessoal do PSD com o PSDB e
principalmente de amizade, é muito grande. Como eu disse, o Donizete até ontem era do PSDB. Então a amizade é muito grande. E eu acredito com o Raul Vicentini, que eu tenho certeza que no final do ano vai tomar posse, vai ser um dos deputados, vai ser o deputado de Batatais, a proximidade ainda fica maior. Por quê? O Raul é amigo do Júnior, prefeito, e eu acredito que o Raul Vicentini assumindo uma cadeira no Legislativo, o PSD fica muito próximo de estar com o prefeito numa possível reeleição. E o PSDB, como eu já te disse, dentro da normalidade do que tudo como está correndo, o PSDB vai estar sim com Juninho e Ricardinho na próxima. Perfeito. Donizete, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu espero que você retorne em breve. Aí nós vamos ter muita conversa aí pela frente aí sobre os nossos partidos políticos da nossa cidade. Muito obrigado aqui pela sua presença aqui nessa tarde e tal, para a gente conversar um pouquinho sobre política e seu partido. Ô Paulo, eu que agradeço o convite, agradeço em meu nome, em nome do Diretório Municipal da cidade, em nome do Chimbinha e o professor Davi, que está sempre com a gente, em nome do Sandro, que está aqui acompanhando, é um amigo de velhos tempos aí. Como ele disse, foi muito tempo do PSDB, aí surgiu a oportunidade da gente estar trabalhando no PSD, mas a gente está muito próximo, tanto na política como na amizade. Então eu que agradeço e agradeço a todos que tiveram aí a paciência de ouvir a gente até o final aqui. Ô Sandro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui mais uma vez. Obrigado a você, Paulo. Faça as palavras do Donizete em relação a mim, as minhas a ele, e dizer que nós estamos sempre à disposição, em nome do PSDB, da Marilda, do Beto, de toda a turma, né, do PSDB, agradecer você para dar essa oportunidade para o nosso partido estar aqui conversando. E em relação à Secretaria de Esportes, em nome do nosso secretário Gleiser, do nosso prefeito Juninho e Ricardinho, agradecer você também de ter dado uma oportunidade de eu estar podendo falar das ações do esporte. Muito obrigado a você e dizer que teu programa é essencial para Batatais, porque faz com que a população tenha conhecimento das coisas que acontecem principalmente no mundo político da nossa cidade. Muito obrigado. Bem, amigos, chegamos ao final de mais uma edição do programa Cenário Político e retorna no próximo sábado, no mesmo horário. Tenham todos uma boa tarde e um bom final de semana.